Fala galera do YouTube, eu sou o Todos esses, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a você que tá vendo esse vídeo que se inscreva no canal, que deixe o joinha. Vamos falar um pouco aí sobre a SAF do Vasco, tentar falar meio rapidinho para não demorar tanto, que não ficar muito longo. E falar aí sobre a Audade, sobre o principal, tema principal aqui do vídeo que eu quero, que é o jogo do Vasco e Palmeiras. A SAF do Vasco, tá? Vou tentar ser o e-mail, tentar ser rapidinho aqui. A SAF do Vasco está muito encaminhada, essa venda. Claro que aí não tem nada fechado, mas pelo que eu soube das informações, de algumas pessoas, que tem saído, o contato da SAF, que pode ter lá o contato, já está sendo feito. Então, pelo jeito, só falta terminar, eu acho que esse contato e aprovar lá os conselhos do Vasco. É uma venda que está sendo muito encaminhada, surgiu até mais algumas notícias sobre essa questão da SAF. Surgiu notícia, por exemplo, que o investidor que ia pegar o dinheiro da venda dos jogadores para fazer o aporte com o dinheiro da venda, e parece que o Vasco não gostou muito dessa ideia, então acho que está tentando rever essa questão para que tenha um dinheiro novo para investir. E tem outras questões do CT, que parece que quer construir um CT novo. Então, assim, eu acho que, na minha opinião sobre essa questão do dinheiro novo, essa questão do dinheiro, eu acho que como a pessoa vai comprar um time de futebol, acho que ela precisa investir no time, tá? Eu não acho que é uma ideia muito boa, por exemplo, os aportes virem através da venda, não. Acho que o investidor precisa cá, precisa pegar o dinheiro, que ele tem para investir no time, e principalmente o time, investir do time com o dinheiro dele, e não ficar botando um aporte através da venda de jogadores da base ou do time profissional. Eu acho que esse dinheiro, cara, que pode usar o dinheiro da venda dos jogadores para investir até do time, mas eu acho que é importante o investidor investir com o seu dinheiro, Muita gente faz de algo todo 2 bilhões de reais aí de algo todo 5 anos. Então acho que muito desse dinheiro com certeza acho que queria usar, a venda dos jogadores, mas eu acho que é importante que seja de dinheiro novo. Bom, indo para o jogo do Vasco, inclusive já falei sobre a questão da SAF, veja lá os outros vídeos. E indo para o jogo, para a rodada aqui, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos algum jogo, tá? Tivemos aí a vitória do Coritiba, tivemos a vitória do Coritiba contra o Corinthians 2-0. Atlético Mineiro ganhou do Internacional por 1-0. Tivemos, eu acho que acabou dando empate, vou ver se eu consigo ver aqui. Deu empate, Bahia e Vitória, 1-1. Mas quem? Flamengo ganhou 2-0 do Cruzeiro, Cruzeiro que tá numa situação muito complicada. No começo de ano, na minha opinião, muito ruim, Eu sei não se o Tite vai ficar muito tempo lá como treinador do Cruzeiro. Uma vitória também muito impressionante, o Coritiba vencer de 2-0 com a entrada de Itaquera. É, tivemos outros resultados. Bom, pessoal, voltando, tivemos um resultado e outros resultados também. Foi isso mesmo, gente. Foi isso mesmo, pelo jeito. Também outro resultado foi o Mirassol. Mirassol e Santos por 2-2 empatou. Parece que dois gols, se não me engano. Eu não acabei não vendo, tá, esse jogo, mas parece que teve gol do Gabriel Barbosa, Gabigol, como algumas pessoas somam. Então, assim, é um começo de ano muito ruim aí pro Cruzeiro. Cruzeiro aí que pode ser ultrapassado hoje pelo Vasco. Bom, então tivemos aí esse jogo, esse que tivemos. Vasco e Palmeiras, e por o assunto principal, o Vasco enfrenta hoje às 7h30 da noite, Palmeiras. É um jogo assim muito complicado, estreia hoje do Renato Gaúcho, que já enfrenta, tendo que enfrentar um grande adversário, um dos melhores times do Brasil e da América do Sul, dá para dizer, que é o time do Palmeiras. O time do Palmeiras que vai vir com o desfalque, tá? Parece que Vitor Roque não vai jogar, Maurício também não vai jogar, Demuil, zagueiro Muil, não vai jogar. Então tem jogadores que são muito importantes nesse time. Um dos principais jogadores que é o Vitor Roque, na minha opinião, do Palmeiras, ele não vai jogar. Apesar disso, eu ainda acho que o Palmeiras tem um time muito bom. Se for para pensar, ainda, por exemplo, vai ter Souza, Felipe Anderson. Então, assim, é um time muito bom. Apesar desse de Falco, ainda tem muitas opções boas. Então, um jogo difícil, um jogo de São Januário. Eu acho que o Vasco pode ter, aumenta a chance, com alguns de Falco do Palmeiras. Até porque tem a questão do entrosamento,
toda a questão é de jogadores se conhecer, já jogar junto. Então, assim, eu acho que é um jogo difícil, um jogo complicado. É um jogo que dá pra dizer que o Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo, porque se o Vasco não ganha hoje, pode ficar numa situação muito complicada do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante ganhar hoje. Eu acho que se ganhar hoje pode ser uma grande virada de chave. Desde 2015 que o Vasco não ganha do Palmeiras, então é muito tempo. Pra você ter uma noção, a última vez que o Vasco venceu do Rio, ele parece que São Januário, foi em 2012 contra o Palmeiras, que o Vasco venceu o Palmeiras do Rio. Então tem muito tempo que o Vasco não ganha aí do Palmeiras, então é um jogo muito importante. É um jogo muito importante para o Vasco vencer e, e vamos ver o que vai dar. Tem a do Renato Gaúcho que deve vir aí com três volantes, jogar com três volantes. Então acho que deve ter essa mudança do time, devemos ter mudança do time. Abel, acho que Abel não vai para esse jogo, tá? Parece que ele foi expulso, acho contra o Fluminense, me corrija aí. Então assim, é um jogo difícil, é um jogo complicado, um jogo de São Januário que inclusive a torcida tá até animada, e alguns torcedores, principalmente depois com o novo treinador, com o Renato Gaúcho. Pelo que eu ouvi falar, a mudança dos jogadores, a confiança dos jogadores tá muito boa, os jogadores muito confiantes, muito felizes com o novo treinador. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras chega assim no momento melhor, apesar de estar desfalcado, chega no momento melhor, com muita chance de vencer esse jogo. Mas por outro lado tem um Vasco aí com o novo treinador que conhece o futebol brasileiro, conhece o time do Palmeiras, conhece o Vasco. Então acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Tivesse que arriscar um palpite, eu sou vascaíno, tá? Mas se é Palmeiras tem problema, é União Sinistra, enfim, mas enfim, indo aqui pro assunto. É, eu acho que aqui 1 a 0 o Vasco. Eu acho que se o Vasco ganhar de 1 a 0 esse jogo, apesar do desfalque do Palmeiras, a gente tem que levar em consideração que é uma grande vitória, pô. Porque, por exemplo, falando de time misto, o Vasco já pegou o Flamengo com time misto e ganhou no começo do ano. Então, eu acho que se vence do Palmeiras, ganha muita moral depois da temporada e pode ser uma grande virada de chave, né? E com certeza se o Vasco ganha hoje, vai muito confiante para esse jogo contra o Cruzeiro aí em Minas Gerais. Cruzeiro que não vem bem, eu não acho possível o Vasco ganhar. Eu acho, apesar de eu achar bom, achar que seria um resultado bom, ok. Um resultado justo, bom pro Vasco, porque é um jogo fora de casa contra o Cruzeiro. Eu acho que um empate seria um bom resultado, mas pelo momento que o Cruzeiro vive, e o Vasco dependendo do resultado de hoje, dá até para ganhar no domingo, tá? O Cruzeiro não é um papão, um time bom, mas dá sim pro Vasco ganhar do Cruzeiro no domingo. Mas o Vasco chega assim num momento muito complicado, tendo que vencer esse jogo. Mas eu acredito sim que o Vasco pode ganhar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Jogo de São Januário, a última parcial, a última notícia que eu tive aí de. Tem umas notícias que eu ouvi falar aí sobre a venda de ingressos, que a 15 mil pessoas, 20, 15 mil ingressos é vendido. Então acredito eu que vai ter casa cheia, eu acho que deve ter casa cheia, deve estar lotado hoje São Januário, mas acredito sim na vitória do Vasco. É um jogo difícil, é um jogo complicado, o Vasco que deve ter sim, algumas mudanças na questão tática, né? Eu acho que o conselheiro Renato percebeu essa questão que eu já falei do zagueiro ficar muito adiantado, jogando de lateral, para bem dizer. Então acho que deve ter essa mudança. O Vasco deve jogar todo fechadinho hoje, com três volantes. Acredito que vai tentar jogar aí, claro que deve tentar jogar para frente, mas eu acho que vai tentar dar chutão, vai tentar boia longa, vai tentar sair em transição rápida. Então acho que vai ser um jogo que não vai ter tanto toque-toque do Vasco, eu acho, como tinha com o Diniz. Então deve ter uma mudança. O que eu espero pro Vasco hoje é mudança de postura. Tá aqui. Mudança de postura, tá? Um time mais organizado, um time com mais vontade, um time com muita vontade de vencer. Então acho que o Vasco tem condição de ganhar. É um jogo difícil, um jogo complicado. O Palmeiras que não ganhou nada no ano passado. E esse ano com certeza estão com tudo para ganhar esse brasileiro. Eu acho que esse ano realmente vão ter mais cuidado, vão tentar não perder tantos pontos como perdeu ano passado. Então vai ser muito importante esse jogo pro Palmeiras também. E pro Vasco também é importante até passar na zona de rebaixamento, de repente via chave, né? Porque se de repente o Vasco ganha do Palmeiras, empata com o Cruzeiro, ganha do Fluminense do Grêmio, se fosse com 4 jogos, seria esse resultado, né? São 12 pontos mais ou menos com o seguidor. A amiga do Vasco de repente pode ser meio tabela ou sul-americano ou Libertadores. Então acho que por enquanto produção é humildade
passo a passo. Então vamos ver o que vai acontecer. O jogo é 7h30, vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, velho. E fui.